A gente vai tirar mais essa dúvida aí do pessoal em relação a como montar o seu prontuário clínico, né? Só aguardar mais uns minutinhos aí para Jaqueline entrar. E aí, uma vez por todas, a gente vai. Deixa só eu ver o que está acontecendo, que a Jaqueline não entrou. Ah, ela está entrando aí, só um minutinho que ela acabando de entrar na live aí. Boa noite, Edneide, tudo bem? Para variar. E aí, Jaque, como que estão as coisas? Cheguei caindo, meu, meu suporte não quer segurar meu celular. Primeiro que meu celular estava de ponta cabeça. E agora o meu suporte não quer segurar meu celular. Então vai ficar balançando, gente. Boa Que tá noite, escuro aí onde Edneide. você tá, viu? Tá escuro também, porque esse é o meu novo canto de gravar e eu ainda não coloquei luz. Mas vocês vão Vou dar uma continuar luz ouvindo na minha sua voz. vida. Ah, Boa obrigada. noite, Que bom Rose. que não Boa é na noite, minha cara, Sandra. né? Fico feliz que não seja na minha cara. Não, eu vou dar uma luz aí pra você qualquer dia desses. Eu tava dando uma. Fiz uma chamadinha aqui rápida sobre o que nós vamos falar hoje, né? Que é como montar seu Uhum. prontuário clínico, como organizar aí os seus registros documentais, né? Dei só uma pinceladinha aqui de o que vai ser, né? Essa live de hoje aí super especial, surpresa pro pessoal aí, né? Que ninguém tá esperando live no domingo, né? Já imaginou? Né? Só trabalhar no domingo, né? No horário Pois do é. Fantástico. Pessoal tudo assistindo Fantástico e a gente fazendo live. A Edneide já parou, que a Edneide tá aí, a Sandra tá aí, a Rose chegou também, tá todo mundo aí, tudo Ah, assistindo. a Ó. Rose a gente paga ela pra vir, né? A Edneide também, né? Sei que A ela tá. Edneide também é. A Edneide também recebe pra vir Recebe. nas lives. Ah, já pensou? Bom, deixa eu ver a hora. Né? 9h05, então eu vou começar. E aí vamos todos torcer para que o Instagram que o Gravar. Instagram grave para a gente Sim, conseguir baixar e colocar no YouTube depois, né? Bom, mas vamos beleza. lá. Andaram surgindo no grupo algumas dúvidas sobre prontuário, né? E aí algumas dúvidas que eu percebi que surgiram, na verdade não eram prontuário, não eram sobre prontuário. Tá difícil, gente. Faz tempo que eu não falo, vamos ter paciência. É, as dúvidas não eram sobre prontuário, algumas dúvidas eram sobre registro documental. E aí eu parei para pensar, será que as pessoas sabem que tem diferença entre registro documental e prontuário? Então vamos lá. Na universidade onde eu e o César a gente se formou, isso ficava bem evidente qual era a diferença. Então nós tínhamos uma pasta amarela, onde iam algumas informações do paciente, e a gente tinha uma pasta verde, aonde ficava um arquivo com todas as informações daquele paciente desde quando ele entrou para atendimento na clínica da faculdade. Então, resumindo, a pasta amarela era o prontuário. E o que continha nesse prontuário? Tinha cópia, tinha o contrato que a gente tinha que entregar para o paciente, que na verdade não era um contrato, era um termo de consentimento livre e esclarecido. Tinha algumas informações, como por exemplo, receita, cópia de receita de remédio que ele estava tomando, enfim, naquele prontuário tinha algumas informações e a gente precisava fazer uma evolução. Na época da universidade, toda sessão que a gente fazia também uma evolução referente àquela sessão no prontuário. O que tinha na pasta verde, que é o registro de atendimento? Basicamente, informações, além de arquivo do prontuário, porque a gente precisa guardar esses documentos por um certo tempo, eu vou falar um pouquinho mais para frente para Sim. vocês. Então, além de arquivo do prontuário, tinha informações que o cliente não podia ter acesso. Então, por exemplo, a folha de correção do HTT ou um teste específico que a gente ia aplicar ou tinha aplicado.
Então, coisas que o cliente ou paciente... Boa noite, Fernando. Coisas que o cliente... Eu vou falar Boa noite, cliente, que é a nossa Fernando. linguagem. Mas coisas que o cliente não podia ter acesso ficavam nessa pasta. Então, vamos trazer para a nossa realidade agora. Por que para a gente é tão tranquilo falar disso? Porque na graduação a gente teve bastante contato com isso, a gente foi bastante explicado o que a gente tinha que colocar em uma pasta e o que ia em outra pasta. Mas tá, a gente tem uma resolução do CFP que fala sobre isso, que é a resolução 1 do ano de 2009, a primeira resolução do ano de 2009, e aí lá ela detalha direitinho o que é registro documental, o que é prontuário, né? O que vai no prontuário. Então, basicamente, aqui a gente tem pouco tempo, e na verdade esse assunto, gente, ele tem vários desdobramentos, porque esse assunto vai acabar puxando para documentos psicológicos, e aí, para a gente falar de documentos psicológicos, boa noite, Letusa. Para a gente falar de documentos psicológicos, a gente vai precisar se aprofundar mais, para a gente ensinar a montar um prontuário, um registro de atendimento, um registro documental. A gente vai ter que aprofundar mais. Então, eu vou passar o máximo de informação que eu conseguir para vocês, e aí depois vocês tirem as dúvidas no grupo, vai lá no privado da gente, como vocês sempre fazem, tá? Porque aqui realmente o tempo é limitado. Mas vamos lá. Qual é basicamente a diferença entre prontuário e registro documental? No registro documental vão as informações que o cliente não pode ter acesso. Tudo que você parar para pensar e falar, não, isso o meu cliente não pode ter acesso. Então, por exemplo, suponhamos que você tem uma dificuldade, que é uma das dúvidas que surgiu no grupo, suponhamos que você tenha dificuldade de discorrer a sessão preservando o sigilo, que você gosta de escrever a sessão linha por linha do que foi dito na sessão. Então, isso, por exemplo, é uma coisa que o cliente não pode ter acesso, né? É um registro seu, é uma coisa sua. Então, esse tipo de coisa vai no registro documental, certo? O que vai no prontuário, então? Coisas que o cliente pode ter acesso. E esse pode, gente, não é bem um pode, na verdade isso é um deve. Recentemente, teve uma reformulação numa lei federal, que é a Lei de Acesso à Informação, eu não sei se todo mundo sabe, também não vou entrar em detalhes na lei, mas em resumo, nós, porque não é só os nossos clientes, todo mundo, né, todo cidadão tem direito de acessar informações que sejam públicas, de órgãos públicos ou de órgãos particulares. E aí tem um inciso específico para a área da saúde, falando que, no caso, o paciente, né, quando a gente fala mais de registros médicos, mas, por exemplo, se você vai no médico, você tem... Ah, obrigada, Letusa. A Letusa está falando que é bom me ver bem inativa. Obrigada. Ainda. E atrapalhada, você não chegou no começo, mas toda errada. E viva ainda, viva. Né? Mas continuo com o cabelo sem pentear, né, César? Sem pentear o cabelo, que isso é uma coisa que a gente vai resolver talvez em 2021, né? Eu duvido. Se eu fosse você... nas lives, aí vai ser uma coisa mais, né? Se eu fosse você, eu desistia. Mas vamos lá. Eu vou estar sem cabelo e você vai estar com o cabelo sem pentear ainda. Porque é mais fácil o meu cair do que, né? Eu também acho. Então, gente, quando a gente vai, por exemplo, no médico, o médico também faz o registro do atendimento que ele fez pra gente. E a gente tem direito ao acesso desse registro. Eu não sei se é uma informação que vocês sabem, mas, por exemplo, funcionário público, por conta da Lei de Acesso à Informação, então a gente tem acesso à vida, digamos assim, de todo funcionário público. Então, eu moro, por exemplo, num município. Aqui, eu consigo entrar num site onde eu tenho absolutamente todas as informações de quem é funcionário público e trabalha no meu município. Então, quanto ganha, quando entrou, há quanto tempo está no cargo, se casou, se tem filhos, tudo da vida de funcionário público é aberto. E aí, por conta da Lei de Acesso à Informação, como o Estado gasta com essas mudanças que eu falei para vocês, casamento, filho, com salário, então a gente tem acesso a essas informações. No nosso caso, trazendo para a nossa realidade,
Suponhamos que um dia um cliente nosso... Ixi, alguém disse que tá travando. Tá travando Não, acho que tá normal aqui a já. Rose. Tá normal. Ô, Dá uma Rose, olhada, Rose, vê se tá... Fala se tá travando o meu ou do César ou se tá travando a gente, por favor. tá normal Então, aqui já, gente... porque o Insta fala quando trava, né? Pelo menos pra Ah, tá. mim. Pra mim também tá normal. Bom, mas vamos ver, ela vai falar se é o meu, o seu, ou talvez seja a internet dela. Então, gente, assim, para o nosso caso, o que acontece? Futuramente, se o cliente vai passar com outro psicólogo, né? E ele quiser que você fale para ele, dê o prontuário dele e mostre. Ah, obrigada, Fê. Então deve ser a internet da O Rose Fernando mesmo. falando que tá tranquilo pra ele, deve ser assim mesmo. Obrigado, Fernando. Então, assim, gente, se futuramente um cliente queira como que foi o processo terapêutico dele com você, você precisa ter isso documentado. Né? Inclusive, a gente também tem esse direito. Quando vem um paciente pra gente, ele, já fiz terapia com outro psicólogo, tal, por tanto tempo, você tem o direito de entrar com esse psicólogo, em contato com esse psicólogo e pedir o prontuário. O prontuário, ele pode ser acessado pelo próprio paciente ou por um terceiro, desde que autorizado formalmente por esse paciente. Ou seja, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o sigilo no prontuário. Então, a gente deve evoluir o prontuário, mas sempre respeitando o sigilo, porque isso é uma coisa tanto que o paciente pode ter acesso, quanto um terceiro que ele autorizar. E aí, se a gente coloca alguma informação sigilosa, vai ser considerado quebra de sigilo e pode dar algum problema, tá? Eu vou falar aqui, basicamente, quais são os documentos que a gente pode colocar no prontuário, até porque a gente não tem muito tempo aqui. Então, por exemplo, a identificação da instituição para quem você está prestando serviço ou o seu cliente. No caso de grupo, por exemplo... no caso de grupo, a gente precisa, se o grupo for sempre um grupo, a gente precisa ter o prontuário do grupo e a gente precisa ter o prontuário individual de cada um dos integrantes do grupo, tá? Porque futuramente essas pessoas podem pedir o seu desenvolvimento no grupo separadamente, tá? Então, por exemplo, cópia do contrato que você fizer, pode constar, atestado que você dá, ou declaração de horas, pode ter também no prontuário. Então, assim, a resolução especifica quais os documentos que você pode colocar no registro documental e quais os documentos que você pode colocar no prontuário. Se vocês tiverem perguntas, já pode ir fazendo as perguntas, porque nosso tempo está se encerrando, tá? Então, sim, assim, é muito importante a gente ficar atento a isso, tá? Porque esses documentos, tanto o prontuário quanto o registro documental, por lei, a gente tem que guardar por no mínimo 5 anos. Ele pode ser armazenado tanto online quanto de forma física. Então, assim, se você atende online e você fez o cadastro no EPSI, uma das perguntas que vai ter lá no EPSI é justamente essa: como que você vai fazer o armazenamento ou do prontuário, né, e do registro documental do seu cliente. Eu, particularmente, prefiro guardar tudo de forma física. Por quê? Porque eu não entendo muito de tecnologia, eu não entendo muito de internet, eu não sei o quanto as minhas informações estão expostas, né, e aonde é um lugar seguro o suficiente, até onde eu sei, o que eu costumo utilizar normalmente, que é e-mail, que é essas coisas assim, não são seguras. Então, eu prefiro guardar as minhas coisas, eu prefiro guardar sempre de forma presencial, né? E aí, quem tem clínica ou trabalha em consultório, a responsabilidade, quem trabalha para a clínica, a responsabilidade de guardar os prontuários e os registros são da clínica, tá? E o conselho faz fiscalização em relação a isso. E quem tem consultório também, a obrigação é você guardar essas coisas no consultório. Aonde que isso deve ser guardado?
num local aonde só você tenha acesso, tá? Não pode a secretária ir lá e pegar e olhar, só pode acessar psicólogo e só pode acessar os seus registros você mesmo, certo? Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando você, por exemplo, lá no consultório, cada um tem o seu armário, e lá a gente deixa guardado, cada um deixa os seus prontuários e os seus registros guardados no seu armário e eles são trancados. Então só a gente mesmo tem acesso aos nossos prontuários e aos nossos registros, tá? Essa é uma questão muito importante também, até porque por conta da fiscalização do CRP. Oi, Tami. Ô, Jaque, Oi. deixa eu só fazer um adendo nessa fala sua aí em relação ao sistema digital que você falou, né? Até mesmo nessa nova resolução, né, que é dos atendimentos online, aí acho que todo mundo está sabendo, quando você vai informar para o seu cliente sobre o atendimento online, é importante que você fale para ele que não tem como nenhum psicólogo atestar que aquela rede é segura, né? Então isso é muito importante porque não tem como. Se a gente fala, eu estou utilizando o Zoom, estou utilizando o Hangout, estou utilizando o Skype, é 100% seguro, não tem como. Não existe rede social 100% seguro. Então, até mesmo isso na própria resolução, ela não deixa claro qual ferramenta que você vai utilizar, pensando justamente nisso, porque, aí o CFP ia publicar nota falando, não, todo mundo tem que utilizar, sei lá, o Hangout, porque é seguro. Aí, de repente, vaza os dados do Hangout. Como que ficaria? Então, o CFP, ele não fala qual ferramenta que você vai utilizar justamente pensando nisso, pensando na segurança. Então, o cliente também tem que pensar nessa segurança quando ele for expor os seus dados em atendimento online, né? Pensando aí, claro, que todo mundo vai tentar preservar, mas isso é muito importante. Pensando em internet, pensando em redes sociais, gente, é muito difícil a gente manter uma segurança 100%. Era só isso mesmo, já. Então tá, gente, a gente precisa encerrar, deu tempo já, e aí a gente fica morrendo de medo Nossa, do já Instagram deu não... tempo! Já deu Tava tempo, a tão gente fica morrendo de medo do bom ouvir você Instagram não falando. salvar. Eu continuo tirando as dúvidas no grupo, tá? Quem não tá no grupo, acho que todo mundo aqui tá no grupo, só a Tami que não, que a Tami é minha amiga, gente, se formou comigo. E eu acho que Oi, só... Tami. Eu acho que só a Tami que não tá no grupo daqui, mas quem quiser, se tiver mais alguém que não tá no grupo e quiser entrar, é só tirar as dúvidas lá, as dúvidas que ficaram. A maioria do pessoal que tá aí tá acostumado a me chamar no privado, ou chamar o César no privado. Então, se tiver alguma dúvida e não quiser falar no grupo, pode chamar a gente, tranquilo. E aí a gente se vê por lá, tá? A gente montou um treinamento de como montar o prontuário e como montar o documento, o registro documental. Então, a gente vai postar lá no grupo para vocês, com todas as informações e tudo certinho. Bom, o tempo é muito curto, não tem como a gente falar de tudo, mas até porque é uma coisa extensa, como eu disse, eu e o César, a gente estava conversando hoje até, acaba esbarrando nos documentos psicológicos, e aí que é uma outra resolução. Então, para a gente falar direitinho sobre tudo, seria muito tempo, tá? Eu espero que pelo menos eu tenha conseguido tirar a dúvida de o que é um, o que é outro, qual é a diferença, né? O porquê que tem que ser separado, né? Então, porque um cliente pode ter acesso, pode e deve ter acesso, e o outro não, o outro são registros sigilosos do profissional. Se precisa ter os dois, sim, precisa ter os dois, porque vai ter algumas coisas que você vai precisar documentar. Por exemplo, você deu uma declaração de horas para o cliente no dia 27/8/2014. E aí, um dia, esse cliente precisa de um comprovante que ele deu essa declaração e você não lembra se você deu ou não. Então, você tem que ir lá no registro dele e ver se você realmente deu essa declaração ou não, tá? Bom, espero que as dúvidas tenham sido sanadas. Se não foram, fale conosco lá no grupo. E é isso aí. Vamos todos torcer para o Instagram gravar a live. Quer falar alguma coisa, César? Finalizar? Não.
Não, só finalizar mesmo dessa questão da importância, né, da gente falar do treinamento, porque foram dúvidas que surgiram no próprio grupo, né, gente? E a Uhum. gente quer justamente fazer isso, né? A gente quer compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento. Então, as questões que a Jaque trouxe em relação à cor de prontuário é uma dica legal, que já fica aí se você quiser estabelecer no seu consultório também fica bacana. Então, assim, Que a são gente dicas faz que a isso, gente né? isso, a gente acaba fazendo isso para facilitar. Então, assim, no dia a dia é muita correria, você atende e tal. Então, se você consegue otimizar essas questões com cores, etc., fica bem melhor. Então, assim, são coisas que a gente vai passando conforme o pessoal também vai pedindo. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas sobre algumas outras questões, querem falar que a gente quer uma live sobre isso, fala com a gente no privado, conversa com a gente, fala lá no grupo, se manifestem, né? Porque a gente vem e traz para vocês, legal? Mas hoje a gente vai ficando por aqui, né? E a gente torce aí para que fique gravado a live. Pessoal, muito obrigado por quem participou aí, tá? E tudo de bom aí para todos. É isso, né, Jack? Só isso. Beijo, até a Abraços. próxima. Tchau, tchau. Tchau.